Mestre Jesus esteja em nossos corações, mas que acima de tudo nós estejamos com Ele. E para darmos início à nossa palestra, vamos ter como ambientação um vídeo da mensagem Partida e Chegada do Momento Espírita. Partida e Chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade, que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída. É uma passagem. Fecha seu crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Senhor querido, aqui estamos gratos por mais uma noite
que viemos estudar um pouco mais de doutrina espírita, para que as nossas aflições e dúvidas sejam esclarecidas, Senhor. Que a sua misericórdia possa envolver a cada um. Que a nossa irmã que trará a mensagem da noite sinta-se envolvida pelo seu mentor. E que tudo ocorra com a tua permissão. Que os nossos corações estejam abertos para receber a mensagem esclarecedora e que nos cala fundo da noite. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor. Então agora nós vamos convidar nossa querida irmã Shirley Alves, da instituição Associação Espírita Irmã Nilza É Amor, na Rua E, 172, no bairro Sedai, que fica em Campo Grande. E nós estamos encerrando o mês espírita em homenagem a Allan Kardec, aqui promovido pelo CELC. E hoje o tema será perda de entes queridos, temor da morte. Vamos vibrar com a nossa irmã. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento, acalente nossos corações e que possamos, estar sempre vibrando no bem, com pensamento rumo à espiritualidade boa e amiga, para que oriente os nossos passos, a nossa caminhada. E com gratidão, quero agradecer muito a todos da casa, até Leila está aí, Leila daqui, Leila? A Leila está aqui, está ali, gente, está em todos os lugares. Quando o espírito é evoluído, ele tem bicorporiedade, então ele está por aí. Então eu queria agradecer a todos e observar assim, os detalhes, gente. Que casa mais cheia de detalhes, de carinho, de amor. Então agradeço muito por estar aqui, agradeço a todos. Por trazer a nossa doutrina com esse comprometimento, com esse respeito, principalmente com toda uma harmonia que a gente encontra nessa casa. Então é muito bom. E muito obrigada por todos. E agradecer também a espiritualidade boa e amiga, que nos permite estar aqui, que a gente possa ser um instrumento para que a gente tenha as palavras certas para consolar, porque a doutrina espírita é esse consolador. Nosso Mestre Jesus, ele já falava que ia vir um consolador prometido, e seria outro, porque o primeiro consolador que a gente tem é o nosso Mestre Jesus. E a doutrina espírita, gente, ela não vem trazer ensinamentos morais novos, ela vem sim trazer a moral do nosso Mestre Jesus sob a luz da imortalidade. E quando a gente observou e vai ouvir naquela mensagem, que essa voz é linda, desse locutor, e ele fala que nós somos os viajores da imortalidade. Estamos viajando de acordo com a nossa imortalidade, de acordo com a nossa vida futura? Muitas das vezes esquecemos disso e só queremos viajar no nosso barquinho só pensando no que está ali dentro. Mas a gente tem muito mais. E graças à doutrina espírita que a gente tem essa oportunidade de enxergar além. E como hoje nós estamos encerrando o mês de Kardec, e com esse tema, perda de entes queridos, temor da morte, porque a gente já se relaciona a domingo, dia 2 de novembro, que é o dia de finados. E esse dia de finados, a gente pensa assim, nossa, mas da onde vem? É importante observarmos que a população católica, a população brasileira, ela tem um viés católico justamente por causa da nossa colonização. Então, tradicionalmente, essa tradição cristã católica se faz presente principalmente em nossos calendários. Então, o nosso calendário, aí quando a gente começa a observar qual a origem desse 2 de setembro, a gente vai vendo que lá no século X, a gente tinha um abade, numa abadia na França. A abadia é um mosteiro. Esse abade Odilon, ele dedicava esse dia, 2 de novembro, em orações para a lembrança daquelas almas que já partiram. E era um dia escolhido porque no dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E então no dia 2 ele escolheu essa data para que ele começasse a fazer
essas orações. E isso foi se espalhando, e aí a comunidade católica acolheu essa data, dia 2 de novembro. E alguns países que a gente observa também escolheram essa data, né, justamente porque é da tradição católica, para festejar. Quando a gente tem lá no México, né, a gente tem o Dia dos Mortos, é justamente no dia 2 de novembro, eles começam a celebração ali dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro também é essa celebração. A gente tem até um filme que foi muito, muito lindinho, né? Um filme infantil que falou sobre isso, a lembrança que a gente precisa ter, né, para os nossos entes queridos que desencarnaram. Então, como a gente está aqui falando da doutrina espírita, a gente começa a observar, e quando a gente traz esse tema, a gente começa a observar que a doutrina espírita fala da imortalidade da alma. Então, não existe a morte no sentido do fim, né? Porque às vezes a gente pega o sentido da morte como se fosse o fim. Mas a doutrina espírita fala que há vida. E a gente fica pensando, o que é a vida? Né? O que é a nossa vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Trazemos até a música, né, de Gonzaguinha. Sempre que eu penso assim, o que é a vida, né? O que é meu irmão? Ela é a batida de um coração, é uma doce ilusão, né? Alguns falam que ela é maravilha ou sofrimento, alegria ou lamento. Há quem diga que é um nada no mundo, uma gota, um tempo que não dá nem um segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo, o sopro de um Criador, numa alegria, numa atitude repleta de amor. Ele diz, você diz que a luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que é melhor é morrer porque amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu boto a força da fé. Somos nós, observem, gente, somos nós que fazemos a vida, quando der, puder e quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. A pergunta gira, a cabeça roda, alguma coisa assim. E aí a gente fica pensando, né? Eu só fico com a resposta das crianças. É bonita e é bonita, né? Então a gente fica aí, eu fico com a pureza das respostas das crianças. A vida é bonita e é bonita. Que a gente possa realmente, né, observar a maravilha e a beleza de estar aqui. Porque se estamos aqui, é porque o nosso Pai maior, que é bondade, amor, justiça soberana, Ele nos criou. Se Ele nos criou e Ele não é bipolar como nós somos, não é mesmo? A gente é bipolar, a gente às vezes acorda bem, às vezes a gente faz alguma coisa e depois a gente fala assim, não era para ter feito isso, mas Deus é perfeito. E Ele te criou, Ele nos criou. E nessa perfeição que Ele nos criou e tem vários objetivos para a gente. Que bom! E a gente acorda todos os dias e percebemos e perguntamos para Ele, Senhor, estou realizando o objetivo que o Senhor me propôs? Estou no caminho certo? Ou ainda estou tão em dúvida, estou tão reclamando tanto da vida, estou nos meus lamentos, que nem tenho a oportunidade de escutar o Senhor falando. Então que a gente possa realmente acordar e falar assim, Senhor, qual o meu objetivo? O que eu preciso fazer para estar aqui e falar assim, Pai amado, obrigada por estou aqui. E Ele falar assim, que bom, filho, que você está aí. E apesar da gente errar, Ele ainda continua falando, que bom que você está aí. Preciso de você. Porque mesmo nós errando, em várias oportunidades a gente acerta. E isso que é bom, né? E quando a gente percebe, a gente fala assim, nossa, eu erro tanto. Vamos mudar o nosso olhar e falar assim, como eu acerto tão bem, como eu faço da minha vida algo
que apesar de tantos erros, de tantos equívocos, mas tem muitas coisas também que eu faço bem. Então que a gente possa focar nisso e melhorar tudo que a gente não faz tão bem. Melhorar os nossos equívocos através do que a gente faz tão bem. E aí essa é a motivação de nossas vidas. E nesse caminhar, né, a gente fica pensando assim, mas a vida, a gente está falando de vida, mas tem esse momento que a gente se depara com a morte. Só que a gente aprende que é a morte do corpo físico. Então, quando pensamos em falar em morte, a gente tem que pensar justamente que é a extinção da vida orgânica. E que o nosso querido Leon Denis tem uma explicação maravilhosa. Aí ele fala assim pra gente, ó, a morte é apenas uma mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Então a doutrina espírita traz justamente falando que a morte é a extinção da vida orgânica do corpo físico. Dessa forma, que é bem... Eu acho tão bonito, né, quando ele fala ali que é uma forma frágil. É uma forma frágil que nós temos que ter muito cuidado com ela, porque a partir dessa forma frágil que é o nosso corpo físico, é que nós temos essa oportunidade de estar aqui, nos relacionarmos com toda a matéria, mas também de nos relacionarmos uns com os outros. E quando a gente observa, nesse relacionamento, nos relacionamos, na maioria das vezes, com espíritos que têm a evolução similar, né, parecida com a gente, porque nós nos atraímos por afinidades. Mas a forma física, ela nos oportuniza estar em contato também com espíritos da mais alta envergadura. Lembremos de nosso Mestre Jesus? Nosso Mestre Jesus, sabemos que Ele está presente. Ele falou, onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, lá eu estarei. Mas Ele achou necessário, Ele sabia da necessidade de vir num corpo físico. E foi nesse momento que a gente pôde o quê? Ombrear, estar com Ele, juntinho. E assim como outros espíritos que a gente tem, né? A gente tem aí Chico Xavier, né? Às vezes eu fico pensando assim, nossa, por que na época eu não busquei ver Chico, né? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar com Chico assim, presente. E é essa oportunidade de estar no corpo físico, essa oportunidade também, ó, de nos relacionarmos até com esses espíritos mais elevados que a gente tem essa oportunidade. Então, quando a gente fala de forma frágil, é justamente para a gente ter essa noção de que nós precisamos cuidar, nós precisamos ter esse carinho, esse amor com o nosso corpo físico, sabendo assim que ele vai acabar a sua vida, né? Como a gente pode dizer assim, esse princípio vital que existe nele vai extinguir, sim, mas que durante todo esse processo que a gente está precisando dele, que a gente possa cuidar dele o máximo possível, porque é um instrumento de aprimoramento espiritual. E aí, continuando o que Leon Denis fala pra gente, fala assim, ó, além do túmulo, uma outra fase de existência se abre. O espírito, sob sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Ele se encontra em seu estado mental os frutos da existência que terminou. Em toda parte há vida. Leon Denis. Então, ele dá esse chamado para a gente. Como a mensagem inicial também, eu achei tão interessante isso, que as mensagens da espiritualidade, elas sempre se congregam, elas se comunicam, para falar para a gente que quando o corpo físico tem esse fim, né, dos seus fluidos, o nosso espírito continua, e essa continuidade é apenas um processo. Ele não se santifica, o espírito não se santifica,
Muitas das vezes falando assim, ai, morreu, virou santo, gente, tão bonzinho que era aquela pessoa, não é mesmo? Ai, tão agradável, e não era nada disso, né? Uma pessoa difícil. E a gente vai continuar sendo difíceis assim quando a gente desencarna. Tem a história até de Divaldo Franco, que ele fala pra gente, que ele estava recebendo um rapaz, e esse rapaz tinha desencarnado a mãe e o pai desse rapaz. E ele queria notícias, ele estava muito aflito. Aí ele falou assim, Divaldo, meu pai desencarnou e minha mãe, depois de um mês mais ou menos, ela também desencarnou. E eu queria saber como eles estão. Aí ele fala assim, aí Divaldo começou a puxar assunto e falou assim, nossa, mas como que era o seu pai? Aí ele fala assim, meu pai bebia tanto, nossa, ele durante muito tempo, ele utilizou esse vício da bebida na sua vida. E aí Divaldo pergunta, e a sua mãe? E a minha mãe reclamava. Todas as vezes que ele chegava lá, bebendo, ele chegava lá reclamando, e passaram por isso. Aí ele Divaldo olhou para o rapaz e falou assim, eles continuam iguaizinhos. Ele continua bebendo e ela continua reclamando, né? Ou seja, só para ilustrar que a gente continua, né? Que a gente passa só por um processo de continuidade, só que no plano espiritual. E vamos ter, né, todo um acalento. Quando desencarnamos, somos acolhidos porque nós somos esse filho de um pai maior que nos ama e ele vai nos acolher. Então, de acordo com a nossa vida, nós vamos ter a nossa morte, o nosso passamento, né? No livro Céu e Inferno até fala que é um passamento, porque quando a gente fala em passamento, a gente observa que não é um ponto, né? É apenas uma passagem, uma continuidade. E todos os nossos pensamentos, nós continuamos, levamos ele. E aí ele fala, né, em toda parte, a vida. E continuando, eu peguei essa imagem que eu achei tão bonita, né, e que reforça pra gente que a vida não cessa, porque nós somos espíritos imortais, criados por nosso Pai Maior. Aí vem lá, né, nós somos esse princípio inteligente, que nós somos responsáveis pela modificação da matéria. Somos co-criadores, né? Na questão 132 fala sobre isso. E algumas pessoas, elas não acreditam que a gente continua e nem acreditam que a gente pode mudar de corpos em outras existências, né? Porque a doutrina espírita, um dos seus fundamentos é justamente a reencarnação. Então, nós morremos, né, e vamos para o plano espiritual. Lá nós somos amparados. Isso que é o mais importante de se dizer, que nós somos amparados por toda uma espiritualidade boa e amiga. Lá nós fazemos um novo planejamento, analisamos o que a gente fez direitinho, o que a gente não fez tão certo assim, e temos a oportunidade de voltar a um novo corpo, que é a reencarnação. Então, nesse processo, né, de nascer, morrer, renascer de novo, é um processo contínuo até nós alcançarmos a nossa perfeição, que não precisaremos mais, mas se tiver alguma necessidade, igual nosso Mestre Jesus, a gente volta também. E quando às vezes as pessoas falam assim, mas não é possível, gente, ter um novo corpo, né? Até próprio Nicodemos foi lá conversar com Jesus, porque ele também não entendia muito isso, né? Renascer num corpo, como assim? Quando a gente observa essa imagem, quando a gente nasce, e até quando a gente tem a oportunidade de alcançar determinadas idades, a gente observa quantos corpos nós tivemos, não é? Se em uma vida, numa existência, a gente tem vários corpos, por que as pessoas não acreditam nessa possibilidade de renascer no novo corpo? Se nós aqui já estamos constantemente renascendo em novos corpos. As nossas células, elas morrem, renascem, né? As nossas células, elas estão sempre
modificando. E aí, a partir disso, a gente vê a beleza do nosso corpo físico e essa questão justamente para a gente fixar bem. O nosso espírito, ele não cessa, a vida continua. Então, a gente observa que quando a gente estuda um tema desses, e é proporcionado um tema desses para a gente, sobre a perda dos entes queridos, é um tema que a gente, quando começa a estudar, é aquele que a gente tem que respirar, engolir toda hora, né? Aquele tema que a gente começa a ouvir as histórias dos outros. E quando a gente escuta as histórias dos outros, a gente observa que o sentimento da perda de um ente querido é uma das maiores dores que existe. E aí a gente pensa assim, não sou eu que estou falando, é Emmanuel. Emmanuel tem um texto que ele fala ante a partida, que ele fala sobre isso. Ele logo no início do texto, ele começa falando que a partida de um ente querido é uma das situações mais dolorosas que existem para o espírito que está vivendo nesse período na carne. E a gente fica pensando assim, nossa, perda de entes queridos. E aí ele vai relatando justamente quando perdemos um filho. E aí a dor ainda é mais superlativa, né? A dor aumenta. E a doutrina espírita, ela justifica essa dor. Olha a questão 934, quando ela fala assim, ó, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Olha o que a espiritualidade fala. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e constitui lei para todos. Então ela afirma, sim, é uma causa de dor quando a gente tem o desencarne de um ente querido. E como nós estamos vivendo nesse momento, num corpo físico, a gente vai aprendendo que esse momento do desencarne também é um momento planejado pela espiritualidade boiamiga, planejada pelo nosso Pai Maior. E se foi colocado ali na nossa trajetória, é justamente porque tem objetivos a serem cumpridos, objetivos para que nós aprendamos algo com aquela perda momentânea no momento. E quando a gente fala, né, perda, porque essa perda é justamente a perda material, a perda da presença física da pessoa, que se transforma justamente num luto. A doutrina espírita, ela, claro, vai nos consolar, falando dessa imortalidade da alma, falando dessa continuidade. Mas quando a gente abre os olhos e não encontra mais aquele ser que viveu com você um período tão longo, e você não encontra mais aquele ser perto de você, é claro que você vai sentir essa dor. É claro que você vai sentir a saudade. Porque às vezes a gente pode encarar alguém e falar assim, nossa, você é espírita, você não pode chorar, você sabe que a vida continua? Gente, meu Deus, aí é menosprezar os nossos sentimentos, né? E aí a gente não está sendo nem consoladora, né? A gente está sendo... muito, está impondo as nossas vontades, achando que o outro não tem sentimento, muito pelo contrário. A gente sim tem que justificar essa dor, a gente tem que também sentir, porque isso vamos começar falando quando isso acontece conosco. Quando a gente tem essa perda, né, essa ausência de um ser muito amado, que passou durante um longo período, que às vezes passou um período curto, e essa pessoa, ela foi para o plano espiritual, nós vamos sentir a saudade. E quando a gente pensa assim, saudade, aí tem até um tema de um estudo que fala assim, é o silêncio do coração. Sim, é o silêncio do coração, de você não ouvir mais a voz daquela pessoa ao seu lado. Você não ouvir nem mais as reclamações daquela pessoa que estava ali no seu lado. A ausência, né, do carinho, a ausência do contato físico. Sim, o nosso coração fica em silêncio pela falta que o outro faz.
O grande problema é que a gente não pode entrar em desespero. A gente não pode desesperançar. A gente não pode entrar num surto de agonias, fazer blasfêmias ao Pai amado, porque sabemos que toda a nossa caminhada é guiada por um amor divino. Então, quando nós perdemos alguém, e aí eu vou utilizar essa palavra aqui, perder, porque o livro do Espírito fala sobre a perda. E aí, quando a gente fala assim, perda, é essa perda do corpo físico, perda da matéria, porque nós ainda somos, né? A gente ainda está apegado à matéria, porque nós estamos num corpo físico, então a gente acaba, e nós também não somos ainda um espírito muito elevado, é claro, né? A gente ainda está ali mediano. Vamos pensar assim, que a gente ainda está mediano, né? Vamos tentar pensar assim. Então a gente tem essa necessidade da presença do corpo físico. E aí quando a gente começa a estudar a psicologia, ela vai falando um pouquinho para a gente que a gente tem alguns estágios. É claro que nem todos vão passar por todas as fases desses estágios, e algumas pessoas só vão passar por alguns estágios porque cada um é de um jeitinho diferente, né? Jung que fala que o sapato que me cabe não cabe no outro, né? Pode apertar no outro, pode ficar grande no outro. Então, quando falamos em psicologia, quando falamos em espíritos que somos, um é diferente do outro, um sente uma emoção do outro. Então, quando a gente fala no luto, a psicologia traz pra gente 5 fases, que a primeira é a fase da negação, né? Quando há o desencarne de um parente querido, a gente não quer acreditar, né? A gente fala, não é possível. A pessoa estava aqui agora, como pode ela ter desencarnado? O que aconteceu? E aí a gente nega. E as pessoas no início, elas vão no automático, como se nada tivesse acontecido, né? Às vezes a gente até se assusta falando assim, nossa, aquela pessoa está tão firme, né? Está firme porque, igual a gente falava na nossa época, a ficha ainda não caiu, porque ela está passando por esse processo de negação. Quando esse processo começa realmente a se interiorizar, gente, realmente a pessoa desencarnou, eu começo a entrar num processo de raiva. Nossa, raiva contra tudo e contra todos, principalmente com Deus. Já repararam que as pessoas falam assim, como pode Deus ter deixado essa pessoa desencarnar? E aí entra na blasfêmia, né? E esse processo é um terreno muito ruim da gente entrar. E a doutrina espírita, ela vai tentando, buscando tirar a gente desse processo de raiva, trazendo para a gente uma compreensão, sabendo que nós estamos num processo de continuidade e que a vida é uma aprendizagem e que precisamos desencarnar sim, que a pessoa querida que está perto da gente vai chegar ao momento dela, mas que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. E quando a gente começa a observar esses ensinamentos da doutrina espírita, né, então esse processo de raiva a gente tende a minimizar. Mas isso também, gente, a partir do momento que eu fiquei com muita raiva, gente, não se culpem. Porque o desencarne é muito doloroso de um ente querido. E o que a gente não pode deixar também de acontecer é que a gente se culpe pelo desencarne do outro. Muitas das vezes as pessoas passam por isso. Por que eu deixei aquela pessoa sair? Por que eu dei a chave? Eu não podia ter ficado mais tempo com aquela pessoa? E aí, quando você se culpa, você também entra na questão do remorso, da sua paralisia, e você não consegue caminhar. Então, a gente tem esse processo, né, da negação, da raiva. A psicologia fala da barganha, quando você começa a negociar. Você parece que está negociando ali o retorno da pessoa, né? Você quer que essa pessoa ela retorne para você. E a gente aprende que o desencarne, né, a gente não tem esse processo de volta. Apenas um processo espiritual que a gente vai já conversar sobre essas questões. Então a psicologia vai falando isso, né? Aí ela fala da barganha e ela fala depois da aceitação.
Gente, então quando a gente aceita, antes da aceitação também a gente tem a depressão, né, que ela lembra pra gente, são 5, então seria justamente a negação, a raiva, a barganha, a depressão, que é uma tristeza muito profunda, né? A depressão é muito maior do que a tristeza. E quando a gente se deixa levar por esse processo de tristeza, você paralisa também a sua vida. Então são todas etapas que você pode estar se paralisando. E aí a doutrina espírita, junto com a psicologia, fala da aceitação, para fechar. Porque quando você aceita esse processo, você começa a trabalhar mentalmente a principal questão: o que eu posso fazer da minha vida para dar continuidade a ela? Porque eu não posso dar o fim da minha vida se eu ainda estou presente. Tantas pessoas que morrem ainda vivas, né? E aí a gente fica pensando assim, nossa, quanto trabalho que nosso Pai nos deu para que a gente paralise. Não, tenham força, tenham coragem, tenham fé. E aí a espiritualidade vai falando pra gente que pra gente ter fé, a gente tem na doutrina espírita, na questão seguinte, né, ela começa falando justamente dessa dor, e na questão seguinte ela fala de como minorar essa dor, que é através das comunicações com além-túmulo. A doutrina espírita, um dos seus itens principais é a comunicação com os espíritos. Então, se a gente está se comunicando com os espíritos, a vida não acabou ali. E aí na questão fala assim, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. Quem fez esse lindo trabalho sobre isso foi justamente Chico Xavier, né? Chico Xavier vem trazer esse consolo, principalmente para as mãezinhas, que ele lidava assim, muito bem, e que hoje a gente observa, através de muito estudo da doutrina espírita, que esse telefonezinho, ele sempre toca de lá para cá. E que esse processo de evocações que existiu no início da doutrina espírita, eles haviam essa necessidade das evocações, dos chamados. Hoje, né, passado mais de 160 e pouquinhos anos, a gente observa que o que nós temos que realizar é justamente um aprimoramento moral. A gente precisa nos melhorarmos internamente e através desse nosso pensamento sublimado, que a gente possa alcançar as esferas mais altas, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. E nós não precisamos mais evocar esses nossos queridos amigos, mas que a gente possa sim emanar vibrações de amor que com certeza irão chegar, e a espiritualidade ela vai também auxiliar. Então, a partir das nossas vibrações de amor, acalentando os nossos corações, a gente vai entrando em contato com esses nossos queridos que partiram. E aí, na questão 936, fala justamente do inverso. Observaram que eu falei das nossas vibrações de amor? Mas muitas das vezes, a gente na agonia do desespero, da desesperança, a gente emite vibrações negativas. E aí olha o que fala na questão 936. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Então, todas as vezes que nós emitimos pensamentos de negação, de frustração, de tristeza, a gente envolve também os nossos amigos que já partiram nessas vibrações negativas. Então a doutrina espírita vem através desse consolo para a gente. A vida continua. Estamos aqui aprendendo uns
com os outros e iremos continuar no plano espiritual. Então, que possamos emitir essas nossas vibrações de amor. É claro que quando a gente pensa assim, nossa, a saudade parte, toca no nosso fundo, a gente quer a pessoa presente, né? A gente quer tocar na pessoa, que a gente possa transformar isso em sentimentos positivos. Meu querido filho, meu querido marido, irmão, que você esteja bem aonde você esteja, que você continue, porque eu vou continuar aqui também. Percebem que quando a gente começa a emitir pensamentos que nós também vamos continuar, né? Observei que quando a gente vê relatos de mães que perderam os seus filhos, muitas delas relatam que acabou a vida delas ali, naquele momento. E aí a gente fica pensando assim, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Nós que fazemos parte aqui da doutrina espírita, a gente precisa levar esse consolo para essas mãezinhas, esse acalento, esse carinho, e nos dar esse carinho também, e para que a gente possa levar essa continuidade. Observamos que nós ainda, principalmente os ocidentais, são muito presos à matéria. A gente ainda está buscando muita matéria. Precisamos espiritualizar. Precisamos dar espiritualidade em nossas vidas. E como que é dar espiritualidade em nossas vidas? É a gratidão ao Pai por tudo que Ele nos dá. E até quando Ele dá essa dor, é porque a dor é um aprendizado. E quando a gente pode começar a acordar cedo e falar assim, obrigada, Pai, obrigada por tudo que o Senhor nos dá, até pelas minhas dificuldades, porque as dificuldades vão nos fazer fortes a cada minuto. Então que a gente comece a observar que os nossos amigos queridos que partiram, eles também estão sentindo. E aí a gente fica pensando assim, o que eu quero que ele sinta? Eu quero que ele sinta pena de mim, porque eu estou aqui sofrendo? Não, eu quero que ele sinta que eu estou continuando, que eu estou forte, apesar do coração partido, mas que eu vou ter essa firmeza de dar essa continuidade. Então devemos levar essa bandeira. Continuamos, continuidade. Feridos, né? Porque quando a gente fala assim nas nossas cicatrizes, elas vão sempre estar de vez em quando doendo, né? Elas vão dar de vez em quando doloridas, porque as feridas foram grandes demais. Chega dia, por exemplo, perdi uma mãezinha querida, chega dia, no dia das mães, a gente vai ter a lembrança, dia de aniversário, vai doer, mas que a gente possa pegar essa dor e transformá-la em trabalho, né? Nosso amigo, daqui a pouquinho tem até um texto que vai falar sobre isso, que eu não vou me adiantar. E aí, continuando o nosso estudo, como também é sobre o temor da morte, aí a gente vem falar assim sobre a gente, quando a gente desencarnar, o que vai acontecer, né? E a gente pensa assim, nossa, será que a gente está preparado? Né? Tem gente que fala assim, não, quando chegar a minha hora, tá tudo bem. Mas quando a morte tá ali, fala assim, meu Deus, não quero morrer não, né? A gente entra num desespero. E aí tem essa questão, eu trouxe essa imagem é a do livro, né, de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Ele já mudou, né, as novas edições já mudaram, mas eu acho essa tão engraçadinha e eu trouxe ela. E na questão 941 fala assim pra gente, para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Aí Kardec, ele fez nas suas anotações esses dois apanhados, que aí eu falei assim, vou sintetizar para não trazer, era uma questão maiorzinha, sintetizei para trazer. Ele fala assim, para o homem carnal, ou seja, para aquele homem que ele só acha que existe o corpo, a matéria, que ele vive para isso, gente. Ele fala assim, a morte o assusta. Então, para quem só pensa no corpo, nossa, a morte assusta. Porque ele duvida do futuro. Então, quando a gente não abre esse olhar para a fé no futuro, sim,
Claro que a morte vai assustar a gente. E porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então, para aquele que acha que somente é matéria, realmente a morte, olha, ela é assustadora. Mas para o homem moral, ou seja, para aquele homem, o que é a moral, né? A regra do bem proceder. E o que seria o bem? Tudo que eu faço com os outros é o que eu quero que faça comigo. E esse bem tem que ser sempre feito, porque quando eu deixo de fazer o bem, eu estou fazendo mal também. Então, o bem é essa atividade, essa ocupação útil. Então, o homem moral é aquele que está sempre realizando alguma ocupação útil, que é o trabalho. Então, para o homem moral, ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa de deixar. Observem que ele falou que é o homem moral, que é na realização do bem, não é o homem espírita. Não é o homem que está aqui no centro espírita, e sim é o que realiza a moral do bem proceder. É claro que a doutrina espírita, ela nos leva a aprender a enxergar melhor os conhecimentos morais do nosso Mestre Jesus. Mas não quer dizer que o espírita também vai ter, né, não vai ter esse medo da morte. Então a gente vai processando assim, gente. Vamos começar, né, a trabalhar no bem, a realizar o bem, a enxergar o outro como nosso irmão, para que a gente possa, quando a gente chegar à nossa hora, que a gente esteja com a consciência limpa, tranquila, né? Que a gente chegue lá no plano espiritual bem, mas é um processo. E aí a gente tem esse medo da morte, está lá no livro Céu e Inferno, que fala assim, ó, motivos do temor da morte. No livro Céu e Inferno fala. Um dos motivos, eu até nem coloquei ali, ele fala sobre esse nosso instinto de conservação do corpo. Nós temos, né, que esse é um tipo de inteligência primitiva, que fala que é o instinto, nós temos no corpo esse instinto, que é de preservação. Porque se nós não tivéssemos esse instinto de preservação, a gente iria acabar dando fim à nossa vida, aconteceu algum problema, né, aconteceu alguma coisinha, não, então a gente tem esse instinto para nos preservarmos. Então ele é muito necessário. Então um dos temores da morte que a gente tem é instintivo, essa nossa autopreservação. O outro, ele fala que é o nada. Então muitas pessoas acham que após o desencarne não vai ter nada. Nossa, como é triste a gente pensar assim. Não é mesmo? Não é nem um pouco consoladora. Não é nada. Bezerra de Menezes que fala, né, que quando um materialista chegar para ele e falar que consolou uma mãe, consolou um pai com nada, né? Meu Deus, como que eu vou consolar assim? Então a gente observa que o temor da morte, para quem não crê em nada, uma das causas é o nada. A outra são as penas eternas, né? O céu e o inferno. A nossa tradição, gente, a tradição da cultura católica, de outras religiões também, elas falam sobre o céu e o inferno. Foi bonzinho, vai para o céu, fez muitas coisas ruins, vai para o inferno, e nesse processo eu divido família, gente. Uma mãe nunca mais vai ver os seus filhos, né? É ruim a gente pensar assim, e aí a gente fica realmente com medo. Será que eu fiz coisas boas? Será que eu fiz coisas ruins? E a outra questão é justamente o julgamento final. Algumas religiões, alguns segmentos religiosos falam que quando a gente desencarna, a gente fica esperando um julgamento. E aí, o que a doutrina espírita fala para a gente? A doutrina espírita fala justamente nessa continuidade, né, que eu já falei bastante, na continuidade espiritual. Essa questão do céu e inferno é uma questão de sentimento, de pensamento. Qual é o seu estado emocional agora? Eu posso estar aqui passando por um processo tão perturbador que aqui eu posso estar no meu inferno. E aqui também eu posso estar tão bem.
tão em paz que eu posso estar no meu céu. Então, céu e inferno é um estado de consciência, que ao desencarnar, você dá a continuidade para o seu estado de consciência. E a questão do julgamento final, muitos dos nossos irmãos, quando desencarnam, André Luiz relata sobre isso, que eles realmente ficam descansando, esperando esse julgamento. Até um dia que eles vão acordar, gente. E a gente fica pensando assim, nossa, mas que julgamento é esse? Quem me julga? Quem te julga é você mesmo, é a sua consciência. O nosso juiz é tão interno, porque dentro de nós temos as leis divinas. Então, ela mesma, tudo que a gente faz de certo ou errado, a gente é julgado por nós mesmos. E aí a gente tem essa mensagem, né, indo já para o encerramento, que Emmanuel, ele sintetiza de uma forma tão bonita sobre essa questão que a gente vai estudando, que é um texto pequenininho, ele fala assim, a saudade. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Olha a importância da oração, dessa conexão com o Pai, com o alto. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Então a gente não vai esquecer o outro. A gente, sim, vai sentir a falta do outro. Mas como fazer, né? Entretanto, olha como ele fala, ó, entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Então, Emmanuel é bem consolador quando ele fala dessa nossa continuidade, do que nós devemos fazer. Orar, trabalhar e ter a nossa fé no nosso Mestre Jesus, porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então, que nós possamos, né, saber que a nossa vida, a nossa existência terrena, ela é semelhante a uma grande viagem de trem. Né? Alguém já viajou de trem aqui? A gente observa, né, que nessa viagem de trem existem muitos embarques e desembarques. Existem acidentes no caminho, existem também alegrias nos embarques e tristezas em algumas partidas. A gente observa que nessa viagem de trem, no primeiro momento, quando a gente embarca nesse trem, a gente encontra ali pessoas que são muito queridas e que a gente não quer largar jamais, que são os nossos pais. E esses pais, infelizmente, vai chegar uma hora que eles terão que deixar essa estação. E aí vão nos deixar órfãos do seu carinho, da sua amizade, da sua companhia insubstituível. Mas isso não impede que nesse trem embarcam também outras pessoas muito queridas, que são nossos amigos, nossos amores e nossos irmãos. Mas nessa viagem de trem, haverá pessoas que deixam o trem deixando uma saudade enorme. Outras que deixam o trem que às vezes a gente nem percebe. Mas o mais importante de tudo é que possamos fazer a nossa viagem o melhor possível, ajudando o outro, porque em breve também nós iremos estar precisando de ajuda. A grande diferença da nossa vida para uma viagem de trem é que vai chegar num momento que nós vamos ter que deixar esse trem. Nós vamos ter que desembarcar desse trem. E assim também como as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nesse momento a saudade se fará presente. E aí nesse texto, até um texto do Momento Espírita, que ele vai falando para a gente que nesse momento que nós temos que deixar o trem, a saudade se faz presente, mas uma hora nós vamos chegar numa grande estação, onde todos irão se encaminhar para essa estação. E é assim, nesse momento que nós vamos acabar com essa saudade, nós vamos nos abraçar. Então, que possamos fazer a nossa viagem o melhor possível, sempre ajudando o outro, sabendo que ela é cheia de oportunidades de aprender, de ensinar, de entender, de atender a todos os passageiros
e sabendo que eles não foram colocados ali por acaso. Aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação onde teremos que deixar o trem. Uma ótima viagem a todos. Então, que o nosso Mestre Jesus os abençoe, que possamos ter esse consolo da doutrina espírita, consolo do nosso Mestre Jesus nos informando que a vida continua. Muito obrigada a todos e até breve. Nós te agradecemos a nossa irmã pela mensagem tão consoladora da noite, pedindo a Deus que a conduza para o seu lar em paz e que você continue essa tarefa de divulgadora da doutrina espírita. Possamos entrar em contato com Deus, nosso Pai. Senhor querido, aqui estamos a te pedir, Senhor, que o Senhor possa depositar sobre cada um de nós que aqui nos encontramos os fluidos necessários para o nosso fortalecimento físico, reequilíbrio do nosso corpo, mas principalmente, Senhor, equilíbrio do nosso espírito, fortalecimento da nossa alma, fortalecimento da esperança, da fé, para que possamos sair daqui equilibrados, confiantes, com as tristezas e angústias que por acaso trouxermos, Senhor, amenizadas na certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Ampare-nos, Senhor, a todos nós, e que gratos estamos por mais uma noite de palestra nessa casa. Que o Senhor possa envolver a todos, nos levar em paz, mas que essa paz, Senhor, encontre os corações que estão lá fora sofridos, dolorosos, pelo pensamento de que perderam tantos entes amados. Conforte os corações de todos na certeza, Senhor, de que a vida continua. Obrigada por tudo. Que assim seja, Senhor. Queridos, vão em paz, tenham um final de semana abençoado e esperamos vocês na próxima sexta-feira.